já também. Dr. Cláudio Basbaum vai estar com a gente. Vamos falar sobre estectomia. Aproveite qualquer pergunta que você tenha a fazer sobre saúde da mulher, mande pra gente. mulheres@tvgazeta.com.br. Pode perguntar o que você quiser, tá bom? Que delícia. Como vai, doutor Cláudio Basbaum? Boa tarde. Bem-vindo sempre, viu? Obrigado, Kátia. Toda vez que eu lhe vejo, eu lembro daquele vídeo, daquela série que a gente fez, da gravidez, do Gerar. Foi lindo. Foi lindo, que o senhor trouxe o vídeo do seu neto nascendo. Foi tão bonito, viu? E foi muito gostoso fazer essa lindo, série viu? com você. Muito Foi obrigado. Muito bom. Bom, hoje o doutor Cláudio Basbaum, que é ginecologista, vai falar sobre esterectomia. O que é esterectomia para a pessoa em casa conseguir se familiarizar, doutor? Esterectomia é a retirada do útero. Mas que nome esquisito, né? É. Por que, né? Por que histerectomia? Porque isso vem do grego. Histeros, no grego, é útero. Histeria. Então, ficou essa palavra com esta origem grega. Não é? E está intimamente ligado à feminilidade. Então, aí a gente começa a falar de um assunto que muitas vezes a mulher fica um pouco amedrontada, porque tem mulheres que pensam que uma vez que haja necessidade, a gente vai falar já em quais casos que a necessidade da esterectomia, que ela vai perder primeiro a feminilidade, que ela vai ficar vazia, como algumas mulheres dizem. Sim. E isso mexe muito com o emocional da mulher, né? Muito. Veja bem, isso não é de hoje. Se nós voltarmos a 3 séculos antes de Cristo, já Aristóteles, que era o filósofo, pensador, né, já dizia que a mulher, a alma da mulher, né, está concentrada no útero, que o útero seria esta coisa simbólica que dá a feminilidade. Então isso é uma coisa que é histórica, é cultural e que vem passando pelas gerações, afetando a muitas mulheres com este conceito. E afeta mesmo. E é preciso que se esclareça a mulher, que transmita a essas pacientes que vão precisar tirar o útero, prepará-las para esse evento. Agora, em muitos casos se retira só o útero, em outros úteros e ovários. Aí Sim. Há necessidade de se fazer uma suplementação hormonal ou não? A retirada do útero implica necessariamente apenas para tirar um músculo, que é o útero. E que tudo bem. E acabou. Agora, você levanta uma questão que é interessante. O útero, a gente pode apontar no nosso bonequinho, que o útero está aqui, com as suas trompinhas e os ovários aqui. Ora, se eu ligo vasos que vão seccionar a circulação do útero, um pouquinho da circulação dos ovários pode ser afetada. Pode ser comprometido. Pode. Então, esses ovários que teriam uma vida, sei lá, de 40 anos, eles podem diminuir para 37, 36. É significativo? Ele perde um pouco a capacidade de fabricar os hormônios próprios dele, estrogênio, progesterona, até o androgênio, que é o hormônio masculino, que está no miolinho dos ovários. A mulher fabrica todo tipo de hormônio, inclusive o masculino. Mas em proporções diferentes. Proporções diferentes. Mas isso dá o impulso da sexualidade do ponto de vista hormonal, de modo que a retirada do útero, ela leva a uma parada da menstruação, porque não vai descamar mais endométrio, mas os ovários aqui estão e eles vão estar fabricando os seus hormônios com talvez uma pequena queda. Mas quando há necessidade da retirada desses hormônios, tem que fazer uma terapia Quando tira hormonal? os ovários, sim. Sim, né? Mas nas esterectomias comuns, únicas, não. Não precisa, por sangramento, que não é doença maligna, por miomas, que é a grande indicação. Isso a gente pode discutir, se tira 90% das mulheres que perdem o útero. No Brasil, pelo menos eu vou dizer, a causa é benigna. Mas aí no caso de um mioma muito grande, né? Não é toda mulher que tem um mioma que tem que se fazer uma esterectomia, né? Não. Esse é a grande questão, Kátia. Obrigado, estou comemorando aqui. Já comemorei em outras datas. Hoje, maioridade da minha campanha, 18 anos, mulheres salvem seus úteros. No qual eu defendo, com essa minha campanha que permanece, que não se tire o útero indiscriminadamente. Se a mulher tiver sintomatologia, ela tiver dor, se ela tiver
sangramento, desconforto e uma série de compressão de órgãos, faz xixi toda hora, comprime o intestino. Então essas mulheres são indicadas para uma intervenção paulatina, não vai arrancar útero à toa. Ou seja, a gente tem que ir em agressividade crescente. Começa medicando, mas desde que tenha um bom diagnóstico, você estabelece uma boa terapêutica. Antigamente se retirava o útero por qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Qualquer motivo era como mais ou menos arrancar dente, né? Para não ter problema, arranca. Eu uma vez falei que o Brasil, isso foi dito há uns anos atrás, que era o país dos desdentados, que ninguém tratava das cáries nem Só dos canais. o dente, né? Arranca. Eu diria que o Brasil passou, o Brasil não, o mundo, os Estados Unidos chegou a fazer 1 milhão de retiradas ano de úteros. Nós sabemos que mais de 1/3 das mulheres no mundo inteiro vão chegar aos 55, 60 anos sem útero. Puxa, muita e gente. é muita gente. E são cirurgias que, de certo modo, oferecem riscos. São Toda cirurgias cirurgia grandes. traz um risco, né? Mas ainda abordamos, veja bem, aqui você tem a pelve, aqui é dentro. Este órgãozinho, esse úterozinho e essa trompa, esses ovários, eles ficam aqui dentro. É uma cirurgia que a gente precisa entrar no abdômen para ressecar essas estruturas que têm ligamentos, vasos, nervos. Você pode ter um sangramento, né? Pode ter complicação, lesão de órgãos adjacentes, tá? Não importa se é muito ou pouco frequente, porque se é em você, É 100%. é 100%. É isso que eu acho. Fala assim, mas é só um risco pequeno, 5%. Se for em mim, é 100%. Exatamente. Noção de risco Na estatística fica bonito quando é para os outros, né? Quando é você não quer fazer parte dessa estatística. Exatamente, você está certíssima. Não é? E é isso que eu batalho. E eu acho que é uma batalha muito válida, porque aí a gente começa a informar a mulher, e quando Sim. ela tiver um diagnóstico, que aí o médico fala, há necessidade de esterectomia, ela vai Sim. vir uma segunda e uma terceira opinião. Para Sempre. ser feita a cirurgia, se não houver outra saída de fato, né, doutor? Sempre um bom diagnóstico, porque a mulher tem que ter sintoma. Isso eu vou insistir sempre. Não é porque você foi numa avaliação, fez um exame de rotina, traz um ultrassom, mesmo um mioma meio gordinho, não fique desesperada porque você vai precisar tirar útero. O senhor já tirou miomas grandes, que até chegou aqui comentando. Meu Deus cirurgias do imensas céu. que o senhor ficou. Já tirei em certa paciente que eu nunca vou esquecer, foram 24 ou 26 miomas que eu tirei Olha isso. num útero que estava do tamanho de uma gravidez de 7 meses. Imagine, e não retirou o útero dessa Não, mulher. eu embolizei, matei os miomas de fome, que é uma técnica que você usa para destruir a circulação. Quando eles deram uma encolhida, eu fiz uma cirurgia ampliada, claro, Sim, demorado. e tirei mioma por mioma, costurei. E o detalhe, esta moça que estava com 42 para 43 anos, teve um filho. Ainda teve depois um filho? Teve. Olha aí. O único filho, e ela engravidou depois desse tratamento. Se fosse qualquer médico que fala, mais fácil arrancar o útero, não pensa na saúde dessa mulher, arrancava o útero e pronto. Sempre tentar a oportunidade, não ir além do que a natureza, Sim. além do que a ciência. E da segurança. Da segurança. Mas se você vê uma chance para uma mulher que está passando por essa situação, se ela deseja um filho, você não pode dizer, a senhora não tem chance. Já peguei muitos casos de pacientes que vinham em desespero, doutor, já fui a 10 médicos, todos deram indicação. Eu não quero ser o melhor, eu quero ver, deixa eu analisar. O profissional tem a obrigação de queimar todos os cartuchos, porque isso vai mexer com a autoestima, com a sexualidade, com a vida pessoal, profissional, familiar dela. Então não podemos dizer, faça de qualquer jeito, pode arrancar porque não vai fazer nada. E o que a gente Não é busca assim. mais do que nunca são os médicos humanizados, os médicos que não são médicos naquela história de profissão para ganhar dinheiro. É médico que trabalha e estuda a vida inteira por amor ao que decidiu fazer na vida, É o né? princípio básico de todo profissional que se forma em medicina. Eu parto desse princípio. Antes de você ver a doença que a pessoa tem, veja a pessoa que tem a doença. É verdade. E aí você Quem tá vai à frente tratar. da doença, Exatamente. Né? Volto para a gente falar de uns mitos e verdades com o Vamos Dr. lá. Cláudio Basbal. Voltando com o Dr. Cláudio Basbal, temos uns mitos aí. e verdades. Vamos ver o primeiro deles, ó. Vamos ver. Qual seria? Após a esterectomia, o prazer sexual aumenta. Na verdade, uma cirurgia, daqui a pouco as pessoas já vão indicar isso. Eu vou tirar meu útero para ter maior prazer sexual, Não tem pelo nada a amor de ver, Deus. né? Não é por aí. É claro que se uma mulher está sangrando muito, tem dores,
tem uma incapacidade praticamente de ter vida sexual. Se eu tirar o problema, ela vai voltar a ser o que ela era antes de ter o quadro. Não que ela vai passar a ter uma vida sexual diferente. Se era uma porcaria, né? Continua uma porcaria. Sim. E até pior. Até pior, porque ela vai se sentir, né? frustrada, vai se sentir, muitas delas, como se tivessem sido castradas. Então é importante ter bom esclarecimento sobre isso. Quer dizer, o prazer vai voltar a ser o que era, antes. Tinha dores, né? Exatamente, só para isso. Assim. Só nesse sentido, mas nunca que isto vá fazer um aumento da libido ou do orgasmo. Então é um mito. É um mito. Grande mito, por sinal, né? Sem dúvida. O próximo... Mulheres que passam por esse procedimento sentem um vazio na região. Interessante, muito claro. Veja bem, há muitos anos atrás, quando eu lancei a campanha Mulheres Salvem Seus Úteros, eu dizia o seguinte: existe uma síndrome que eu chamei de síndrome da mulher oca. Porque enquanto não se discutia tanto isso, era essa sensação de vazio. Tirei. E eu explicava, gente, não é uma caixinha que você tira um objeto e fica aquele vão. Não. O abdômen é cheio de órgãos. Você tira esse útero, mesmo maior, os intestinos, a bexiga, tudo recobre e acabou. Mas o vazio vem daqui. O vazio é aqui. O simbolismo da perda daquele órgão, tão simbólico, que vem desde antes de Cristo, que a mulher, sobretudo as de classes menos favorecidas, associam a relação sexualidade com capacidade reprodutiva. O útero é um órgão da reprodução. Se eu perdi esse órgão, a minha sexualidade foi afetada. Não é o fato. Até tem mulheres que acham que o parceiro vai perceber que ela não tem útero durante a relação sexual, o que também é uma grande bobagem, né, doutor? Eu vou dizer a você que às vezes nem. Por quê? Se a paciente não for bem operada... Ah, sim, mas aí é de uma operação mal feita. Mas de um modo geral, a esterectomia bem feita restaura de alguma maneira a fixação das estruturas da cúpula vaginal e mantendo o períneo bem acomodado, não há queda de nada. A boa cirurgia, não há problema. Mas aí a gente fala de outro assunto, que a mulher também muitas vezes não tem noção do quanto que é importante a gente trabalhar essa musculatura pélvica. Fundamental. Não só nesses casos, para a mulher que vai fazer esterectomia ou que já fez, mas para a gente ter uma saúde sexual plena, né? Saúde física. Sabe, você me lembra agora coisas de muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar com parto natural e o parto humanizado, e voltamos aí várias décadas, 40 anos atrás, eu visitei reservas indígenas. Eu fui visitar reservas de caigangues, guaranis, nas reservas indígenas do Paraná, e medi pressão vaginal de mulheres indígenas, fui ver períneo de mulher indígena. Então, na realidade, o trabalho muscular delas é feito no dia a dia. Porque elas ficam agachadas muito tempo. Agachadas. E levam o bebê nas costas. Sim. Com a faixa na testa, elas caminham com um porte elegante e trabalham o períneo. Aqui, exatamente. Né? Colhendo, né? Com pressão vaginal maior do que mulher de cidade que vive sentada em cadeira. Mesmo porque elas têm que fazer um apoio maior no abdômen e segurando direitinho a musculatura abdominal também, para contrapor com o peso do bebê. Com o peso do bebê. Então a pressão vaginal que era medida com o vaginômetro, essa pressão vaginal comparada com mulher de cidade, que vive sentada, às vezes, na rotina, a gente vive muito... Não faz atividade física, né? Não faz. Porque a indígena, tudo que eles fazem ali, o índio agachado, se movimentando. Exatamente. Vai para a lavoura, vai para o trabalho, ela trabalha. E carrega peso mesmo. Sim, sim. Então, esse cuidado que a mulher deve ter não é só quando ela é mais velha. Quando ela é menina, eu recomendo às minhas pacientinhas jovens, meninas, trabalhem o períneo. Aí eu conto a história das reservas indígenas e diz que o cacique ficava sempre contente. Aí eu brinco dizendo, lembra do cacique, entendeu? Porque vai ter um bom períneo para um parto, não é? E vai ter um bom períneo para a sua vida sexual. E não vai ter depois problemas, ou pode minimizar problemas que você teria muito maiores de incontinência urinária. Incontinência urinária, prolapsos de órgãos e vai por aí afora. Mas olha, nada e nem nunca, gente,
que a gente possa estar mostrando aqui vai suprir a sua necessidade de ir ao médico, de seguir a orientação dele. O que a gente quer aqui é te informar, para quando você chegar à frente ao médico, quando tiver um diagnóstico, você primeiro não se desesperar e segundo saber o que pode ser feito para você, nesse caso, a esterectomia, preservar seu órgão, né, doutor? Não tenha dúvida. Se faz demais no Brasil, já disse aí, números estarrecedores, e eu luto contra isso agora fazendo a festa dos 18 anos. Grande festa. Olha, quer conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Cláudio Basbaum? Ali também no site dele tem informações bem legais sobre outros temas, www.claudiobasbaum.med.br. Dr. Cláudio que volta mais vezes ao programa. Você querendo sugerir algum tema, mande pra gente por e-mail, tá? Obrigada mais uma vez. Beijo à sua esposa, viu? Muito obrigado, viu? Conheci a esposa dele, tão simpática quanto ele. Um casal do bem, né?